Olá pessoal, hoje vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7, o juízo temerário. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar esse cisco do teu olho, e eis uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem aos porcos as pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. A perseverança na oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, este lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe o peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos que a encontram. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz fruto bom, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão aquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em o teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. A chuva desceu, o rio veio, os ventos sopraram e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada na rocha. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as coloca em prática, será comparado ao homem insensato que construiu a casa na areia. Veio a chuva, os rios, os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 8, a cura de um leproso. E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso que o adorou, dizendo: Senhor, se quer, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha,
Não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O servo do centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. Então o centurião respondeu, dizendo: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Porque eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a ele: vai, e ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A cura da sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E ela, levantando-se, o serviu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E cumprindo-se, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E então Jesus respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me primeiramente sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. A tempestade apaziguada, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram, e indo à cidade divulgavam todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a cura de um paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são
os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Porque qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E levantando-se ele foi para sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se, glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com os seus discípulos e Jesus com eles. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo vai se romper, e a roupa também, e faz-se uma rotura ainda maior. Nem deita-se vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas põe vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Milagres e curas. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi colocado para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, o mudo falou. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios.
a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Ficamos por aqui hoje, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.